Na última videoaula você estudou sobre os patriarcas hebreus. Em seguida, você assistiu a uma reportagem produzida pela Rede Record sobre a vida de Abraão. Nesta videoaula, vamos estudar sobre a estada do povo hebreu no Egito. Vamos ver como eles foram tratados naquela terra e como eles chegaram à situação de escravos. Também veremos como Deus retirou este povo da escravidão para conduzir a uma terra que havia prometido aos seus pais. A ida dos hebreus para o Egito começa com a grande fome que chegou a Canaã. Você deve lembrar que na aula passada, nós vimos os filhos de Jacó partindo para o Egito em busca de alimentos. Ali, eles encontraram José, que depois de se revelar aos irmãos, os trouxe ao Egito, após receber a permissão de Faraó. Ao chegar no Egito, o povo hebreu ocupou as terras de Gósen. Essas terras, como você pode ver no mapa, ficavam localizadas no delta do rio Nilo. Eram terras férteis. Foram terras que permitiram aos hebreus progresso e crescimento. Para entender melhor a história, vamos nos situar no contexto, não somente da ida dos hebreus ao Egito. Mas precisamos entender também por que Faraó foi receptivo. O Egito em determinado tempo foi conquistado e dominado pelos Hicsos. Os Hicsos eram povos da mesma descendência de Israel. Eles tinham origem semita. Ou seja, eram descendência de Sem, um dos filhos de Noé, no tempo pós-dilúvio. Abraão, de igual forma, também fazia parte da descendência de Sem. Os dois povos, tendo origem semita, eram dados ao cuidado com rebanhos, portanto, eram pastores. Daí, a identificação do rei do Egito quando José era governador e pede para sua família habitar naquela terra. Faraó não somente autorizou o povo a ficar no Egito, mas ofereceu a melhor terra. Mas, aconteceu que aproximadamente 300 anos depois da morte de Moisés, conforme diferença no tempo entre Êxodo 12, verso 40, e Gênesis 50, verso 26, um faraó de origem egípcia, que não conhecia quem foi José, retoma o poder e se sente ameaçado pelos hebreus. O texto bíblico em Êxodo capítulo 1, verso 18 diz que o faraó que era de origem egípcia, fortalece o povo e retoma o poder. Agora, o Egito também se volta para sua vocação de povo agricultor. Este povo não gostava dos Hicsos, especialmente porque haviam sido dominados por eles. O crescimento do povo hebreu em quantidade, como já dissemos, principalmente por ser um povo que tinha a mesma origem dos Hicsos, trouxe medo a Faraó. Temendo perder o poder novamente, Faraó então resolve escravizar os hebreus, conforme narra o escritor de Êxodo 1 de 9 a 13, dizendo: Disse ele ao seu povo: Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos de agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramessés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas, e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. Como o povo não parava de crescer, Faraó teve outra ideia. Ele chama as parteiras e manda matar os filhos homens dos hebreus no seu nascimento, conforme escrito em Êxodo 1 e 16 dizendo: O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifra e Puá: Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Mas, as parteiras, temendo a Deus, decidem desobedecer a Faraó. Diz o texto sagrado:
Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. É neste contexto de vida dos hebreus que nasce Moisés. Na tentativa de manter o filho vivo, a mãe de Moisés juntamente com sua irmã, o colocam no rio, local onde a filha de Faraó se banhava. Vendo o menino, a filha de Faraó se compadeceu dele, mesmo sendo hebreu, resolveu adotar o menino, criando-o como filho. Moisés foi, então, criado no palácio. Quando tornou-se adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Olhando para todos os lados, e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Agora observe como o escritor de Êxodo narra a história de Moisés depois que ele matou o egípcio, até que ele toma a filha de Jetro, também chamado Reuel, como esposa. No dia seguinte saiu e viu dois hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Quando as moças voltaram a seu pai Reuel, este lhes perguntou: por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam: um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao rebanho. Onde está ele? Perguntou o pai a elas. Por que o deixaram lá? Convidem-no para comer conosco. Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem. Este lhe deu por mulher sua filha Zípora. No tempo em que Moisés ficou em Midian, Deus ouviu o clamor dos hebreus, chamou Moisés e o enviou como libertador do povo, conforme escrito em Êxodo 3, de 1 a 10, assim narrado. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante! Pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. A história de como Deus tirou seu povo do Egito, enviando pragas sobre aquele povo e terra, está narrada nos capítulos 7 a 12 do livro de Êxodo.
No capítulo 12 encontramos finalmente as orientações dadas por Deus para a libertação do povo, com o escritor de Êxodo assim dizendo: O Senhor disse a Moisés e a Arão, no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito, para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo, ao pôr do sol. Passem, então, um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do primeiro ao 7º dia, será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: Escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a estas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando os seus filhos lhes perguntarem: o que significa esta cerimônia? Respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram. E houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não houvesse um morto. Naquela mesma noite o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: Saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas.
Vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediram. Levem os seus rebanhos, como tinha dito, e abençoem a mim também. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressasse em sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa de pão ainda sem fermento e a carregou nos ombros, nas amassadeiras, embrulhadas em suas roupas. Os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim eles despojaram os egípcios. Os israelitas foram de Ramessés até Sucote. Havia cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Com a massa que haviam trazido do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar comida. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia quando se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas, estes também devem passar em vigília essa mesma noite, para honrar ao Senhor, por todas as suas gerações. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: estas são as leis da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la. O escravo comprado poderá comer da Páscoa, depois de circuncidado, mas o residente temporário e o trabalhador contratado dela não comerão. Vocês a comerão numa só casa. Não levem nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebrem nenhum dos ossos. Toda a comunidade de Israel terá que celebrar a Páscoa. Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Senhor, terá que circuncidar todos os do sexo masculino da sua família. Então poderá participar como um natural da terra. Nenhum incircunciso poderá participar. A mesma lei se aplicará ao natural da terra e ao estrangeiro residente. Todos os israelitas fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. No mesmo dia o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. Desta forma, o autor de Êxodo anuncia o final dos 430 anos da presença de Israel no Egito. Finalmente, os capítulos 13 e 14 narram a libertação de Israel, a perseguição depois da saída e a travessia do Mar Vermelho. Agora, responda ao questionário das videoaulas sobre os patriarcas e o povo hebreu no Egito. Na próxima aula estaremos tratando do Êxodo, peregrinação e entrada na Terra Prometida.